Hoje nós vamos falar sobre o direito de família no direito romano. Em primeiro lugar, como a gente já falou lá no comecinho do semestre, é preciso ter em mente que a família romana não é a família nossa moderna, ocidental, nem pai, mãe, filhos. A família romana tem um conceito diverso e mais amplo, né? Na verdade, nós temos dois grandes conceitos de família para o direito romano, que é a família proprio iure e a família comune iure. A família proprio iure é a família que vai ser usada na prática para o direito romano, que é aquela família que tem um pater familias e todos aqueles que estão submetidos à pátria potestas, ao pátrio poder desse pater familias, né? Então, o pater familias, que a gente já sabe, que é o ancestral comum mais velho vivo, e com todas as gerações que estejam, né, subordinadas a ele. Então, todos esses são da família própria Iure, a não ser que, né, alguém tenha sido emancipado, né, e aí sai do direito. Por isso que aqui chama família próprio Iure, que tem um direito próprio. Já a família comune Iure é o conceito mais amplo que a gente conhece. É parecido com o nosso conceito de família amplo, né? Então, contendo todos os ancestrais comuns, colaterais, né, os primos, todos aqui a gente pode chamar de família comune iure. Então, para o direito é mais importante o conceito da família própria iure, apesar de que, né, a gente pode ter implicações jurídicas também para o conceito de família comune iure, como, por exemplo, né, impedimentos de casamento e coisas do gênero. Dois conceitos importantes aqui também, né? A agnácio e a cognácio, ou seja, o vínculo agnatício e o vínculo cognatício. O vínculo agnatício é o vínculo jurídico de parentesco, enquanto que o vínculo cognatício é o vínculo consanguíneo, de sangue. Para o direito romano, vale sempre o vínculo agnatício. A partir do direito pós-clássico, que o vínculo cognatício também ganha força, né, e pode ser combinado com o agnatício. Por exemplo, então, né, a gente tem implicações jurídicas do parentesco entre mãe e filho, que era um parentesco só cognatício e só posteriormente ele se torna agnatício. Vamos falar um pouquinho da pátria potestas. Pátria potestas, o pátrio poder, né, é um conceito extremamente importante aqui para o direito de família romano, que a gente não tem mais no direito moderno brasileiro, né, já que a gente fala hoje de poder familiar. Aqui a pátria potestas é exclusiva do pater familias, né? E se falava nas fontes de um ius vitae, ou seja, um poder de vida e morte, né? Ele podia então matar seus filhos, família? Teoricamente sim, né? Ele não tinha limitações para esse poder. Essas limitações vão surgir só lá no século IV depois de Cristo, né? Vejam bem, já no direito pós-clássico, né? Mas de qualquer forma, né, não imaginem que a gente tinha paterfamília e saia matando a torto direito seus filhos, né? Isso tinha controle social do conselho de anciãos que a gente tinha em cada cidade, né? E de qualquer forma, isso representa só a grande magnitude desse poder, ou seja, o paterfamílias tinha uma importância muito grande e a pátria potestas era muito ampla, né? Como a gente já disse, eles tinham funções, né, administrativas, era a base da sociedade romana. Importante lembrar também que, a partir já do século II depois de Cristo, o matrimônio não podia ser obrigado pelo paterfamílias, ou seja, os filhos tinham que concordar, sejam mulheres ou homens, né? Então, a gente vê, né, a gente sabe que tinha matrimônio, casamento combinado, né, no Brasil até o século XIX, início do século XX, né? A gente consegue imaginar situações esdrúxulas até hoje, mas em Roma, a partir do século II depois de Cristo, ninguém ia ser obrigado a se casar. Vamos falar finalmente um pouco de tutela e curatela, né? A gente já falou disso en passant quando falamos de capacidade de fato, né? E tutela e curatela, então, significa cuidar dos interesses de alguém que não pode fazê-lo sozinho. Então, são pessoas que precisam de alguém, de um auxiliar, né, de um tutor ou de um curador que vá zelar por esses interesses, né? Então, são pessoas que têm capacidade jurídica de gozo, senão não precisaria, seria o próprio paterfamílias que exerceria essa função,
né? Então são pessoas que têm capacidade jurídica de gozo, ou seja, têm patrimônio, mas têm a sua capacidade de fato limitada, ou né, nem tem capacidade de fato e por isso precisa então de um tutor ou de curador. A gente usa esse conceito aqui, né, de tutela para os casos, né, normais de incapacidade, ou seja, sexo e idade, enquanto que curatela para casos excepcionais de incapacidade, ou seja, prodigalidade e insanidade mental. Porém, a gente tem a cura minorum, né, que ou seja, curador de menores, que são os menores de 25 anos, pela Lex Letore em Roma, então é curatela, ou seja, né, não, é em questão da idade, né, essa é uma exceção. Lembrem sempre, né, aqui um parênteses, não adianta a gente ficar decorando tudo, né, o direito romano, aliás, o direito não foi feito para ser decorado, a gente precisa entender como que funciona, né, então aqui é só uma ajuda, né, então tutela para os casos que não são excepcionais, ou seja, idade e sexo, e curatela para os casos excepcionais, ou seja, insanidade e prodigalidade, com exceção da cura minorum. Vamos falar primeiro da tutela. A tutela, então, né, para os impúberes e para as mulheres sui iuris. E mulheres aliene iuris? Ora, mulheres aliene iuris vão ter, então, um pater familias. Né, então, não vão precisar de um tutor. O tutor vai administrar o patrimônio sempre em interesse do pupilo, né, então tem que ser sempre de boa fé. Isso é tão grave, né, que qualquer pessoa pode denunciar um tutor que não está agindo de boa fé para o pretor. Tá? Qualquer pessoa, qualquer cidadão romano. Ou seja, vejam como isso é grave. Lembrando que para a mulher essa atuação do tutor é muito mais formal do que qualquer outra coisa, né? Só vai ajudar mesmo a mulher que escolhia esse tutor, né? E no pós-clássico esse tutor desaparece mesmo, né? A partir do século V, então isso desaparece de vez. Né? Mas na mulher era sempre para auxiliá-la, né? Caso ela, né, não tinha contato com essa vida jurídico-econômica. Né? E ela escolhia, então era sempre um amigo que ia lá para fazer esse papel. Curatela. Os loucos e os pródigos, né? O curador precisa administrar mesmo aqui, né? Porque não é simplesmente auxiliar. E procura minorum, como eu disse, para os menores de 25 anos, né? É sempre uma exigência da outra parte. Por quê? É uma segurança para a outra parte que está contratando com esse menor de 25 anos. Para evitar que futuramente esse menor de 25 anos diga assim, olha, eu não sabia direito o que estava acontecendo. Né? Então, se está lá o curador, não tem essa desculpa depois. Vamos falar agora da adoção em Roma. A gente tem dois tipos de adoção em Roma. A ad rogatio e a adoptio. A adoptio a gente traduz por adoção mesmo, né? Mas a ad rogatio também é uma adoção. A ad rogatio é uma adoção de sui iuris, tá? Que é muito estranho, né? Para a gente imaginar aqui. Bom, as duas são estranhas, como vocês vão perceber. Sui iuris, né? Ou seja, então a gente tem alguém que é sui iuris, né? Sempre aqui vai ser de sexo masculino, e vai ser púbere, ou seja, um adulto. Né? A adoção de adultos é possível no direito brasileiro também, né? Mas digamos que ela é muito incomum. Aqui acontecia com uma certa frequência essa adrogação. Tá? Então, mas espera aí, por que alguém que é púbere, sui iuris, vai ser adrogado? Ou seja, vai ser adotado por um outro que precisa ser mais velho. Tá? Então, o adrogante precisa ser mais velho que o advogado. A gente tem esse brocardo que a adoção imita a natureza, que até hoje vale isso. Né? Então, alguém que adota precisa ser mais velho do que a que está sendo adotado. Né? Senão faz menos sentido ainda. Mas aqui é um pouco estranho para os nossos olhos modernos. Né? A gente não pode olhar aqui, aliás, o direito de família inteiro romano, a gente tem que olhar com os olhos, né, como se fosse possível, históricos, né, pensando, olhando com os olhos de um cidadão romano e não, né, os nossos olhos modernos. Aqui, a gente está falando de paterfamílias que está sendo adotado, né? Homem sui iuris, como o Piano dizia, é paterfamília, sempre. Podia ter, então, um paterfamílias que tinha uma família enorme. Vai ser adotado por um outro mais velho? Vai. E essa família inteira vai virar, todo mundo vai ser aliene iuris desse adrogante, né, do paterfamílias que está adotando. Por que raios alguém ia submeter a isso? Né? Pois é, acontecia, e é claro que é por livre e espontânea vontade. Né? Acontece que, às vezes, é muito mais, ou sempre é muito mais interessante ser um aliene iuris de uma família rica, né, do que ser paterfamílias e ter dificuldades econômicas. Então vejam, né, que esse conceito de família, esse conceito de advogado é muito diferente do que a gente imagina.
Tá? Então tomem bastante cuidado para imaginar isso. Já a adoptio é uma adoção de aliene iuris. E aqui também é um pouco estranho, né? Porque se é aliene iuris quer dizer que tem um pater familias, né? Exatamente. Né? Então é um filho, filhos família que vai passar de uma família para outra. Tá? Vai se fazer aquela venda fictícia do filho, por que fictícia? Porque não vai ter ninguém está pagando nada aqui. Né? E lembram quando a gente usava isso também para fazer a emancipação? Só que aqui é diferente, na emancipação, depois de 3 vezes, ele vai ser, então, liberado e com isso se torna um sui iuris. Aqui não. Na terceira vez, o novo pater familias fica com esse filho, né, e então promove essa adoção. Precisa fazer 3 vezes porque o vínculo é sempre difícil de ser dissolvido, como a gente já sabe. Vamos então encaminhar para o casamento. Tá? Sponsais é uma figura jurídica que a gente não tem no direito moderno, a gente tem em outros períodos históricos, mas não no direito moderno, que é uma promessa de casamento. Né? Ah, professor, então é um noivado? Mais ou menos, tá? Porque o noivado não tem. É uma outra coisa, né? Uma questão social. Aqui é uma questão jurídica mesmo, apesar de que não se tinha efeitos jurídicos claros aqui. Né? Então, de certa forma, um noivado jurídico. Né? Uma promessa de casamento, alguém se promete casar com outra pessoa. Não tem efeitos jurídicos, mas não se podia celebrar esponsais com 2 pessoas ao mesmo tempo. Né? Porque aí cairia essa pena de infâmia, que é uma pena gravíssima no direito romano, não é que a pessoa ficava mal falada. É uma pena mesmo grave, né, de infâmia, que é uma pena específica lá do direito romano, para esse caso das pessoas que celebrassem esponsais com 2 ao mesmo tempo. Bom, vamos falar do casamento. E aqui vocês vão se surpreender porque o casamento em Roma é muito mais moderno do que vocês possam imaginar. Para começar, é um fato social e não uma relação jurídica. Tá? Então, é um fato social que gera efeitos jurídicos, mas não é uma relação jurídica, como a gente tem hoje, né, que o casamento é um negócio jurídico. E tem 2 tipos de casamento: casamento cumano e casamento sinemano, que nós vamos ver daqui a pouquinho a diferença entre eles, né, mas eu já adianto aqui as características básicas. O casamento cumano, esse mano é a mão de quem? Do marido ou da família do marido, né, sobre a futura esposa, sobre a esposa. Então, quando o casamento é cumano, a esposa, a mulher, passa a fazer parte da família da família do marido. Ou seja, ou o próprio marido é o pater familias, ou o pater familias dele. Então, se ela era aliene iuris, né, do pater familias dela, ela passa para outra família. Se ela era sui iuris, que também era possível, né, ela passa a ser aliene iuris, né, sofre uma captis deminutio mínima, desculpa. E pode ser um casamento sinemano, que é muito mais comum, diga-se de passagem, né, que é sem essa mão, ou seja, ela permanece do jeito que ela estava antes. Se ela era sui iuris, continua sui iuris. Se ela é aliene iuris do pater familias dela, ela continua aliene iuris do pater familias dela. No direito arcaico, a gente tinha mais casamento com humano, mas a partir do direito clássico, maciçamente, a gente tem casamento sinemano. Em ambos os modelos, tá, é possível que, e geralmente se tinha, um dote, um casamento com dote. Vocês já devem ter ouvido falar disso, porque a gente tinha no direito brasileiro, por incrível que pareça, até 2002. O Código Civil de 16 previa o casamento com dote. Não tenho nenhuma notícia de casamento com dote celebrado no Brasil a partir pelo menos da primeira metade do século XX, mas era possível se fazer. Obviamente que ninguém mais fazia. Mas, em Roma era muito comum. Praticamente todo casamento tinha dote. O que é esse dote? Dote vai ser um conjunto de bens, móveis ou imóveis, joias ou mesmo dinheiro, que a família da noiva vai entregar para o marido. Tá? Ou o paterfamilias do marido, se ele não tiver capacidade jurídica de gozo. Por que isso? Esse dote tem algumas funções. Tá? Ele surge lá no casamento cumano. No casamento cumano, ele tem uma função muito clara. É a antecipação da herança dessa mulher. Porque ela vai deixar de fazer parte da família dela. No casamento cumano, ela sai da família dela. Ela muda o status dela. Então, já é uma antecipação da herança. No casamento sinemano não faz sentido, porque ela continua na família dela. Ou então ela é sui iuris.
Então, não vai ter mais essa função de antecipação da herança, mas tem a função de sustento da mulher, tá? Porque que esse dote seja administrado e usado, né, para que ela mantenha o seu padrão de vida. E o que é interessante, esse dote só é do marido durante a constância do casamento. Se eles se resolverem se separar, o que acontecia em Roma, por incrível que pareça, que vocês devem imaginar que não era possível, mas era muito possível, hum, disso tinha que devolver para a mulher. Então, por isso que ele não podia ficar gastando esse dote, senão ele ia ter que devolver a mesma quantia que ele recebeu, né? Então, geralmente se preservava, se administrava, né? Eram joias ou coisas do gênero. Mas se ele vendeu isso, que ele podia vender, ele vai ter que recuperar isso ou então substituir o valor. Por que que ele vai fazer isso? Porque no momento que ele recebe o dote, ele promete devolver, né? Por meio de uma stipulatio cálcio rei uxorie, ou seja, uma stipulatio que tem como causa a coisa marital, a coisa do casamento. Então, terminado o casamento, que eu vou contar já logo para vocês como que funciona esse divórcio em Roma, ele precisa devolver tudo para a mulher ou para a família dela. Vamos falar então dos dois tipos de casamento. Casamento cumano, é o com poder marital, é típico lá do direito quitário, do período arcaico, e ele é celebrado de 3 formas. Tá? Ou é por meio da confarreatio é uma festa. Esse farreatio é uma festa em homenagem ao deus Júpiter, que é o deus da fertilidade. Então é feito o pão, em homenagem a Júpiter, tem todos uma série de festejos. Realizada essa festa, eles estavam então casados com o humano. Poderia se fazer diferente, poderia se fazer por meio de uma coemptio. Vejam que esse nome é um pouco estranho e vocês já conhecem. Emptio, o que é? É a compra. Então é mais ou menos a compra da esposa. É claro que ela não vão pagar, o marido não vai pagar pela esposa, mas vai celebrar a forma de uma mancipácio. Tá? E aí depois da celebração, parte-se então para esse casamento com humano. Se transforma em com humano esse casamento. E por fim, com a palavra um pouco estranha aqui, é o por meio do usus. É mais ou menos uma uso capião da mulher, o que também é bastante estranho para a gente. Mas isso é obviamente de uma forma simbólica. O que significava aqui? Que durante um ano, esse casal precisava viver maritalmente, e não podiam se separar por mais de 3 noites seguidas. Depois, se eles ficassem mais de 3 noites separados, começava a contar de novo esse um ano, ou seja, muito pouco prático, E depois desse um ano, então, tinha o casamento com o humano. Mas vejam, todas essas formas que as pessoas querem fazer o casamento com o humano. Não é que se a pessoa está vivendo lá junto, você, opa, passou um ano, a gente virou casamento com o humano. Não. As pessoas têm que escolher se querem fazer com humano ou cinemano. Então, o casamento cinemano é aquele mais comum, a partir do direito clássico, e aqui basta as partes quererem. Elas se juntam e pronto. Querem mais moderno que isso? 2 características são importantes. Affectio maritalis, ou seja, a vontade, de serem um casal, então, ou seja, amigos não podem se juntar, e não tem vontade nenhuma de ser um casal, e aí de repente se veem casados? Obviamente não, eles precisam querer ser um casal. E importante também a honor matrimoni, ou seja, honra ao matrimônio. O que é isso? É viver como um casal para a sociedade. Então, é respeitar e viver como um casal. Agora aqui, que eu já tinha anunciado, como se faz o divórcio em Roma? Vocês provavelmente não vão acreditar, mas eu garanto que era assim. O divórcio é o seguinte, as pessoas falam assim, tchau. Uma fala tchau para a outra e vão embora. Terminou o casamento. Muito simples, o que mostra que a praticidade do direito romano, o direito de família romano, como eu disse, é muito diferente do direito de família brasileiro, porque o direito de família reflete muito a sociedade que a gente tem. E aqui é uma sociedade, obviamente, muito diferente da sociedade romana. Diferentemente do direito das obrigações, direitos reais, que são direitos mais neutros em relação às relações sociais, como vocês já devem ter percebido. Aqui o direito de família reflete muito a sociedade romana, ou qualquer sociedade, e aqui então mostra essas características. Uma sociedade pouco religiosa, isso só vai mudar lá no finalzinho, com o cristianismo, então aqui essas influências são menos. O casamento é muito prático,
As pessoas querem viver juntas, vivem juntas e o direito vai produzir efeitos jurídicos. Não querem mais, tchau, termina esse casamento. Com isso a gente viu algumas características aqui do direito de família romano e vamos então ver depois, na próxima e última aula, sobre o direito das sucessões, que é um direito também que vai refletir a sociedade que ele se encontra.